Você sabe o que são os vieses inconscientes? Eu sou Karine Ros, sou especialista em diversidade, equidade e inclusão há mais de 10 anos. Os vieses inconscientes são associações automáticas que o nosso cérebro faz como se fossem atalhos para atingir mais rápido as respostas e as tomadas de decisão. Os vieses, eles são importantes porque eles nos ajudaram, inclusive, à sobrevivência da nossa espécie. O problema é que muitas vezes a gente faz avaliações de maneira injusta e imparcial contra pessoas. Um dos grandes estudiosos que nos ajudou a ampliar o entendimento sobre vieses foi o psicólogo Daniel Kahneman, onde ele apontou que, ao mesmo tempo em que os vieses nos salvaram, nos permitiram a sobrevivência da nossa espécie, muitas vezes acabamos cometendo juízos errôneos. Agora eu vou explicar os 5 tipos de vieses mais comuns que existem. O primeiro deles é o viés de afinidade, onde naturalmente a gente tende a se unir a pessoas que têm ideias, que veio às vezes de um mesmo background, de crenças, valores muito semelhantes a nós. O problema disso, por exemplo, é que em processos dentro da empresa, muitas vezes a liderança que não está presente para os seus vieses acaba contratando ou promovendo pessoas muito semelhantes a elas. Não é à toa que a gente tem em cargos de alta liderança, média liderança, sua grande maioria, homens brancos heterossexuais. O segundo viés que eu quero apresentar para você é o viés de percepção. O viés de percepção é quando a gente tende a generalizar uma afirmação baseado sem fatos, sem uma evidência científica. Por exemplo, mulheres não são boas em raciocínio lógico. Quantas vezes a gente já não ouviu esse tipo de afirmação? Mas não existe nenhuma evidência científica concreta que confirme esse tipo de fala. E, naturalmente, muitas pessoas, muitas vezes homens, inconscientemente ou conscientemente, acreditam que mulheres não são boas em matemática, não são boas nas áreas de exatas. O terceiro viés é o viés de confirmação, onde a gente tenta confirmar, às vezes inconscientemente ou conscientemente, uma hipótese em nosso cérebro. Por exemplo, às vezes num processo seletivo, eu julgo que aquela pessoa talvez não seja uma pessoa que seja tão proativa ou tenha iniciativa. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que essa pessoa tem as competências e as qualificações necessárias para aquele cargo e eu acabo, sim, contratando aquela pessoa. Já na primeira semana de trabalho, como estou com esse viés de confirmação, essa pessoa está num processo de adaptação, mas pode ser que eu possa julgar essa pessoa de que essa pessoa não disse, ela não é proativa como eu achei que ela deveria. Mas no fundo ela está numa fase de adaptação, tentando entender os processos internos para conseguir ser um bom profissional. Fazemos isso o tempo inteiro nos ambientes com as pessoas onde estamos. Repare você se você comete esse viés com uma certa frequência. O quarto viés é o efeito halo ou auréola, onde a gente pode dizer que é de maneira mais intensa o que acontece, por exemplo, no viés de afinidade. Vamos dar aqui um exemplo novamente em relação a um processo seletivo. Às vezes eu vim de uma origem humilde e lutei muito, por exemplo, para conseguir ter uma faculdade, fazer uma especialização, estar numa grande empresa. E ao conhecer um candidato, uma nova candidata, eu percebo que essa candidata ou essa candidata veio da mesma cidade do interior que eu. E
começa a ouvir a história dela, que foi uma história com muitos desafios e muitas dificuldades. E aí eu automaticamente começo a me identificar com essa pessoa e esqueço completamente, às vezes, se a pessoa tem de fato as qualificações e as competências necessárias para aquela função. E o que eu faço? Acabo protegendo essa pessoa, defendendo que ela sim é a pessoa mais adequada para aquele processo seletivo. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso dentro dos nossos espaços. Acabamos defendendo, protegendo determinadas pessoas, porque talvez temos crenças, valores, são pessoas que de alguma forma mexem com a gente de uma maneira muito profunda e a gente acaba muitas vezes não sendo justas ou imparciais em processos que deveríamos estar sendo justas. Por fim, o último viés é o viés de grupo. Sabe quando, por exemplo, você recebe uma mensagem no WhatsApp, às vezes uma piada machista, e você não achou graça, mas está todo mundo rindo e você tem vergonha de se posicionar ou de achar que aquela piada não foi adequada e você simplesmente se silencia? Isso é um viés de grupo. Ou quantas vezes a gente ouve uma piada racista, vê pessoas rindo e você, talvez uma pessoa mais consciente, muitas vezes não se posiciona com medo de uma retaliação ou de sentir que está sendo excluído desse grupo. Então, os vieses de grupo, a gente também, com uma certa frequência, fazemos isso dentro dos nossos espaços. Você consegue perceber, de todos esses 5 grupos, qual é aquele que você tem mais praticado? E mais ainda, a partir de agora que você tem esse conhecimento, como você pode ter atitudes, ações e comportamentos que possam, de maneira consciente, retirar processos que sejam injustos e parciais dentro dos seus espaços de trabalho. Esse é o meu convite a você. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu comentário e até o próximo conteúdo.